Fala família Liga, Igor falando, não venda o seu Bitcoin para o institucional, sobre isso que a gente vai falar hoje, além de óbvio dar uma atualizada geral no mercado, mostrar que já temos alguns indicadores mostrando sobrevenda histórica e também um comportamento de fundo. Lembrando sempre que isso não significa que o preço não possa cair mais, mas para o longo prazo já começamos a ver sinais interessantes. Deixe seu like, ativa a notificação, família, não deixe de virar nosso clube de membros, está na descrição do vídeo. Nós temos conteúdo exclusivo para os membros todos os dias. E é óbvio, se você quiser participar dos nossos airdrops semanais, toda semana a Liga faz airdrop totalmente gratuito. O link da Bybit está na descrição do vídeo, basta abrir conta por lá pelo link da Liga e participar toda semana dos nossos airdrops semanais. Vamos então, família, gráfico semanal na tela. E vocês notam que, como eu havia dito para vocês, sempre que o Bitcoin ele tem algumas semanas consecutivas de queda rápida, uma queda mais vertical, ele passa algumas semanas lateralizando para fazer o próximo movimento, seja ele para cima ou seja para baixo. Então, na minha visão, o que nós estamos vendo nas últimas 2 semanas é uma lateralização e tende a continuar nas próximas semanas, tá? Na minha visão, nós vamos ter as próximas semanas aí do preço não se mexendo muito, esperando quem? Essas duas médias aqui chegarem, que são, né, que é o chamado Bull Market Support Band, para sim nós fazermos o próximo movimento. Então, na minha visão, esse é o que vai acontecer no mercado nas próximas semanas, porque tivemos uma queda mais vertical. Mostrei para vocês na semana passada que, se a gente pegar a distância dos preços para o Bull Market Support Band, a gente já está numa distância interessante histórica, mas sempre nos dois últimos bear markets ainda nos afastamos mais um pouco. É sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Porque mesmo que, se a gente pegar talvez, né, o indicador mais claro que mostra que a gente pode ter um drawdown ainda maior, uma queda ainda maior, que seja, né, as últimas quedas dos grandes bear markets que a gente teve. Então a gente começou caindo lá em 2012, 93%, depois no outro bear market, depois do topo de 2013, ou seja, em 2014, 85%, 2018, 84%, já agora no último bear market 2022, 77%, e a queda atual é apenas, entre aspas, de 50%. Então eu diria que esse é o indicador mais simples, né, que a gente pode medir, e mostra que é muito óbvio que o Bitcoin em bear market ele pode acrescentar quedas bem maiores do que a gente está vendo. É óbvio que o pior já passou, se você for pensar em termos percentuais, porque já passamos 50%, então não dá para cair mais, né? O dobro, que seria menos de 100%. Então é óbvio que o pior já passou. Acredito que o Bitcoin possa cair aí 60 e poucos por cento, levando ali para casa dos 40, 45. Mas assim, se a gente pegar numa visão macro, a gente nota que realmente o pior já passou, embora a gente possa ter quedas mais acentuadas. Isso é muito claro na minha visão, ainda mais porque, lembrando que, se a gente pegar os últimos bear markets, eles duraram, foram anos inteiros, né? Não só de quedas, lateralização e também aí os preços sem superar o bull market support band, tanto aqui 2022 como aqui também em 2018. E a gente ainda está o quê? Nós estamos ainda em fevereiro. Então isso mostra que a gente tem aí ciclicamente o ano inteiro ainda para essa água rolar, por mais que o Bitcoin não caia agora, mas ainda lateralizar, para depois, posteriormente, fazer de repente um movimento mais profundo lá, né, na casa dos 40, 45, 50 e apresentar então uma queda percentualmente um pouco mais elevada do que a gente tem agora. O que não exclui que agora, para o longo prazo, já começa a ficar um preço interessante, porque a gente nota que, por exemplo, se a gente pegar o RSI, o índice de força relativa das últimas 2 semanas, a gente pegar então o gráfico de 2 semanas no Bitcoin, a gente nota que a gente está em níveis históricos de sobrevenda, o que claramente, né, mostra para a gente que é um momento raro que nós estamos vivendo, de mercado em queda, de mercado em sobrevenda. E óbvio, quando eu falo isso, eu quero me referir principalmente ao Bitcoin. Se a gente olhar aqui a dominância do mercado, a gente vai notar que a dominância ainda não ganha aqui o Bull Market Support Band, mostrando que a gente ainda está vendo certa força
em relação às altcoins para o Bitcoin, pelo incrível que pareça, né? Isso não significa que elas não estão caindo, mas significa que em relação ao Bitcoin, a gente ainda não está tendo uma subida brusca da dominância, que é geralmente o comportamento que nós vemos em bear market. Então, as altcoins perdendo mais valor do que o Bitcoin, o que eu acredito que vai acontecer, tá? Ao longo do ano, o que eu acredito que vai acontecer ao longo dos próximos 2 anos, na verdade, né? Se a gente pegar historicamente. E a gente já começa aqui a ver também sinais interessantes. Aqui uma visão mais longa e atualizada desse gráfico. Estamos próximos de reverter boa parte do funding rate negativo médio. Historicamente formaram oportunidades interessantes. Então o funding rate nada mais é do que uma métrica que a gente vê no mercado futuro, sempre que, para resumir, funding rate positivo significa que compradores pagam taxas aos vendedores todas as horas, de 4 em 4 horas mais ou menos. Então isso é um incentivo de quê? De você entrar vendido, porque se você entra vendido, você recebe taxa e se você conseguir jogar o preço a seu favor, você ainda ganha, né? Obviamente, com a sua posição. Então, um mercado com funding rate positivo mostra que temos muita alavancagem em compra. Um mercado com funding rate negativo mostra que temos muita alavancagem em venda. Então, sempre em momentos como esse que a gente está vivendo agora, a gente sabe que é normal que o funding rate fique negativo e até saudável, porque se a gente está vendo o Bitcoin cair e o funding rate ainda positivo, significa que ainda tem pessoa que está abrindo alavancagem em compra, o mercado ainda está ali acreditando que não, ainda pode ser o fundo, então agora eu vou me alavancar em compra. E a gente sabe que ele tende sempre a fazer o que a maioria acha. Quanto maior esse funding rate, mais a chance de buscar essa liquidez. Mas não é isso que a gente está vendo, então continuando aqui, historicamente formaram boas oportunidades. Entretanto, é importante contextualizar que em bear market o funding rate entra em terreno negativo diversas vezes, formando bons pontos de fundos locais, mas não necessariamente identificando finalização de queda no médio prazo. Então é isso que eu falo para vocês, família, ninguém tem bola de cristal para saber, aqui já é o fundo do Bitcoin, não, esse é o preço já perfeito para comprar Bitcoin. Ninguém sabe exatamente onde é o fundo. O que a gente tem são métricas de longo prazo que começam já a apontar para a gente, aqui já é um ponto interessante de compra. Pô, se cair na semana que vem mais, vai estar melhor ainda, mas não significa que aqui já não seja um bom ponto de compra. Como não temos bola de cristal para saber se vai cair mais ou se vai subir, tudo que a gente tem é o quê? Já analisar um bom momento no longo prazo que é interessante o preço e começar a fazer quem? O dollar cost average por intensidade, que eu já cansei aqui de ensinar para vocês, né, como funciona. Mas o ponto-chave aqui para mim desse vídeo, que eu achei muito interessante essas informações, é realmente não venda o Bitcoin para o institucional. A gente está tendo de 2 anos para cá muita transferência do Bitcoin da mão de pessoas físicas, da mão do varejo, para grandes instituições, que é o que acaba acontecendo em todos os mercados. Mas o Bitcoin, por ser um ativo disruptivo, um ativo novo, na verdade, que começou há pouco tempo, a gente ainda está vendo essa transferência. Então, aí que está ainda a oportunidade. A gente nota que, então, 2025 foi fraco no preço, mas foi enorme na transferência de Bitcoin. Empresas adicionaram mais de 489 mil Bitcoins, fundos ETFs 205 mil Bitcoins, governos, que a gente sabe, né? Lembrando que isso aqui é o que a gente sabe. Imagina o que a gente não sabe. Governos aumentaram 135 mil Bitcoins. Enquanto isso, indivíduos venderam cerca de 700 mil Bitcoins, mais do que 2024. Então, 2025 foi pior do que 2024 na transferência, né, do varejo para essas grandes instituições. Rotação de mãos em sua mais pura essência. Ano lateral, correções fortes, cuidados constantes criaram um ambiente perfeito para o FUD. Narrativa negativa, medo regulatório, risco macro, manchetes alarmistas. Quem vendeu foi um investidor profissional por ruído informacional. Quem comprou foi participante com horizonte longo e balanço forte. Transferência clássica. Mãos fracas distribuem, entidades estruturadas, baleias, acumulam. 2025 foi mais um teste de convicção, o investidor pessoa física foi ofuscado
influenciado pela volatilidade, excesso de narrativa, Bitcoin não ficou parado, ele apenas mudou de dono. Essa frase é legal, né? Bitcoin, ele nunca fica parado, ele só vai mudando de mão, vai indo para a mão dos seus verdadeiros donos em momentos difíceis. Esse vídeo aqui eu achei muito legal, postei lá no Twitter. Se você não segue a Liga, segue a gente lá, Liga Cripto. Olhem só, então, no início, né, a gente tem a grande parte ainda não minerada, que é essa parte em azul, e vai crescendo aqui a parte laranja, ou seja, as pessoas físicas vão minerando, a gente vai ganhando percentual de Bitcoin na mão das pessoas físicas. Aqui, agora em cinza, começa a entrar os Bitcoins perdidos e os Bitcoins que estão na carteira do Satoshi, e vai minerando, e o tempo está passando, 2016, agora vamos para 2017, então vai descendo a mineração, obviamente, né, a gente vai minerando novos Bitcoins, e esses Bitcoins vão sendo achados por indivíduos, né, pelo varejo. Então a gente começa já a entrar em 2020, começa a surgir aqui, ó, notem como está 2020, começa a surgir uma terceira e uma quarta, que uma quarta e uma quinta, na verdade, cor aqui, o vermelho e o roxo, que são que justamente governos e companhias. Então notem como ainda em 2023 era muito fraco, era muito pouco. Só que olha o salto que começa a dar em 24 e 25. Começa a fazer realmente uma fatia importante dessa pizza, e principalmente os indivíduos que chegaram aqui sem despegar em 2023 a quase 75% da oferta de Bitcoin, eles começam a diminuir muito rápido, né? O que hoje, então, o que foi 75%, hoje a gente nota que está aqui menos de 63%, e é o que vai acontecer ano após ano, tá? Vocês vão ver como isso aqui vai diminuir muito nos próximos anos, mostrando que sim, indivíduos, varejo, pessoas vão vender os bitcoins para essas três cores aqui, ó. Tanto a vermelha, né, governos, roxa, companhias, ou então azuis, que é os ETFs e os fundos. Vocês podem ter certeza, vai acontecer, né, o momento em que indivíduos vão ter menos de 50% da oferta, bem menos de 50%. É uma questão de tempo. Então, cabe a você, que ainda tem o poder na mão, ainda tem seu Bitcoin, se perguntar, né, se você vai querer fazer parte também dessa estatística, literalmente. E para exemplificar tudo isso, a gente nota mais uma segunda-feira em que o Michael Saylor comprou o Bitcoin, né? O Michael Saylor está aqui nessa parte roxa, está aqui na parte das companhias. Então, Michael Saylor, mais uma segunda-feira, comprando mais de 2.400 Bitcoins, então mais de 168 milhões de dólares, a um preço médio de 67,7. É uma questão de tempo, família, vai acontecer. Indivíduos cada vez mais vendem seus Bitcoins, como em todos os mercados. Mais uma vez, cabe a você entender e não fazer parte dessa estatística. Se você gostou do vídeo, deixa o like, ativa a notificação, família. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não o meu. Todos ótimo dia e até amanhã.